Das brumas da história eles emergem, cavaleiros templários, de humildes guardiões de peregrinos, ungidos pela poeira da Terra Santa, a arquitetos de um império financeiro e militar que rivalizava com as coroas da Europa. Seu nome ecoava com temor e admiração. Sua cruz vermelha era um símbolo de poder e mistério insondável. Quem foram, na verdade, estes monges guerreiros? Guardiões de segredos ancestrais capazes de reescrever a história? Mestres de uma vasta fortuna que se evaporou como fumaça ao vento? Ou peões sacrificados no altar da cobiça e da traição? A verdade por trás de sua ascensão meteórica e queda cataclísmica permanece um enigma que desafia os séculos, um sussurro persistente nas criptas do tempo. Preparem-se, pois as cortinas do passado estão prestes a se rasgar. No crepúsculo do século XI, Jerusalém, a cidade santa, era um farol de fé e um campo de batalha sangrento. As cruzadas haviam talhado um reino cristão no coração do Oriente, mas as estradas que levavam a Sião eram infestadas de perigos. Bandoleiros e descrença ameaçavam os peregrinos que ousavam a jornada. Foi nesse cadinho de fervor e medo que, por volta de 1119, um nobre cavaleiro francês chamado Hugues de Payens, junto a um punhado de companheiros, não mais que 9 segundo a lenda, apresentou-se perante Balduíno II, o rei de Jerusalém. Seu propósito era nobre e aparentemente modesto, proteger os fiéis em suas rotas de peregrinação. Juraram pobreza, castidade e obediência, os pilares da vida monástica, mas com a espada embainhada ao lado do crucifixo. O rei, em reconhecimento, concedeu-lhes um quartel-general que se tornaria lendário. Uma ala do seu palácio, construída sobre as ruínas do antigo templo de Salomão. Ali, sob o solo sagrado, onde outrora repousara a Arca da Aliança, os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão fincaram suas raízes. Mal sabiam eles, ou o mundo, que uma semente de poder inimaginável havia sido plantada. A ordem, inicialmente dependente de esmolas, logo atraiu a atenção e o favor das mais altas esferas. Em 1129, no Concílio de Troyes, com o apoio crucial de Bernardo de Claraval, o abade cisterciense, que era a voz espiritual da Europa, os templários receberam uma regra formal e o manto branco que os distinguiria. 10 anos mais tarde, a bula papal, Omnidatum Optimum, selaria seu destino extraordinário. O Papa Inocêncio II os colocava sob proteção apostólica direta, isentando-os de dízimos locais e da jurisdição episcopal. Respondiam apenas ao sumo pontífice. Este foi o catalisador. Doações de terras, castelos e riquezas fluíram de todos os cantos da cristandade. Sua disciplina férrea e coragem fanática nos campos de batalha das cruzadas os transformaram na vanguarda dos exércitos cristãos, aterrorizando seus inimigos. Mas não era apenas no aço que residia sua força. Os templários revelaram-se administradores e financistas geniais. Criaram um sistema sofisticado de cartas de crédito, permitindo que peregrinos e nobres depositassem fundos em uma prefeitura templária na Europa e retirassem o equivalente na Terra Santa, um precursor dos bancos modernos. Essa rede financeira, estendendo-se por toda a Europa e o Levante, acumulou uma riqueza colossal. E o mistério se aprofundava com os rumores sobre as escavações sob o Monte do Templo. O que teriam encontrado naqueles 9 anos de relativa obscuridade antes de seu reconhecimento oficial? Relíquias sagradas como o Santo Graal ou a Arca? Ou conhecimentos secretos herdados de Salomão que lhes conferiam uma vantagem sobrenatural? A ordem guardava seus segredos a 7 chaves, alimentando uma aura de misticismo que tanto atraía quanto amedrontava. No ápice de seu poder, no século XIII, os templários eram uma força transnacional. Possuíam milhares de comendas,
vastas propriedades agrícolas, frotas navais próprias e uma rede de fortalezas imponentes. Eram os banqueiros da realeza e do papado, financiando guerras e administrando dívidas de nações inteiras. Sua influência política era imensa. Era um estado dentro de muitos estados, uma irmandade secreta cujos tentáculos alcançavam os mais altos escalões do poder secular e eclesiástico. Mas tal poder, concentrado e envolto em segredo, inevitavelmente gera inveja e desconfiança. O orgulho templário, por vezes interpretado como arrogância, e sua autonomia fiscal e jurídica começaram a semear ressentimento. E entre seus devedores mais proeminentes estava um homem que não toleraria rivais nem credores, Filipe IV, o Belo, rei da França. As sombras da cobiça e da traição começaram a se adensar no início do século XIV. Filipe IV, um monarca astuto, ambicioso e profundamente endividado com a ordem, via nos templários não apenas uma fonte de riqueza a ser pilhada, mas também uma ameaça à sua autoridade absoluta. Com a cumplicidade de conselheiros inescrupulosos como Guilherme de Nogaret e a fraqueza do Papa Clemente V, um francês instalado em Avignon e fortemente influenciado pela coroa francesa, a conspiração tomou forma. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que ecoaria na superstição popular como um dia de azar, Filipe ordenou a prisão simultânea de todos os templários em território francês. As acusações eram horrendas, calculadas para chocar e desacreditar. Heresia, apostasia, adoração de um ídolo chamado Baphomet, sodomia, profanação da cruz. Sob tortura excruciante, muitos cavaleiros, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, confessaram crimes que, em seus corações, sabiam ser falsos. A máquina de propaganda do rei francês trabalhava a pleno vapor, pintando os outrora venerados guerreiros de Cristo como servos do demônio. O julgamento dos templários foi uma farsa trágica, orquestrada para legitimar um confisco em massa. Apesar de retratações corajosas de muitos cavaleiros, quando a ameaça da tortura era aliviada e da defesa apaixonada de alguns, o destino da ordem estava selado. O Papa Clemente V, encurralado entre as pressões de Filipe e a necessidade de manter a autoridade papal, buscou uma solução conciliatória que, na prática, era uma sentença de morte. Em 1312, através da bula Vox in Excelso, emitida durante o Concílio de Vienne, a Ordem dos Cavaleiros Templários foi suprimida não formalmente condenada por heresia, mas dissolvida administrativamente em nome do bem da Igreja e para evitar mais escândalos. Seus bens deveriam, em teoria, ser transferidos para a ordem rival dos hospitalários, mas na França e em outros reinos foram os monarcas quem mais lucraram. A tragédia culminou em 18 de março de 1314. Jacques de Molay, o último grão-mestre, e Geoffroy de Charnay, preceptor da Normandia, após 7 anos de cativeiro e sofrimento, foram levados a uma pequena ilha no Sena, em Paris. Ao serem queimados vivos, Molay, com as chamas lambendo seu corpo, teria amaldiçoado o rei Filipe e o Papa Clemente, convocando-os a se apresentarem perante o tribunal de Deus dentro de 1 ano. Assombrosamente, ambos morreram nos meses seguintes. Mas a extinção oficial da ordem foi realmente o fim dos templários, ou apenas o começo de um novo capítulo, escrito nas sombras? O fabuloso tesouro dos templários, o vasto acúmulo de ouro, prata e relíquias, nunca foi totalmente recuperado pelos seus perseguidores. Onde ele foi parar? As lendas apontam para esconderijos na Escócia, onde templários fugitivos teriam encontrado refúgio e, segundo alguns, influenciado o nascimento da maçonaria. Outros falam de Portugal, onde a ordem foi inocentada e seus cavaleiros e bens foram transferidos para uma nova ordem, a Ordem de Cristo, que desempenharia um papel crucial nas grandes navegações.
Há quem sugira que frotas templárias escaparam, levando seus segredos e riquezas para as Américas, séculos antes de Colombo. Essas são as sementes dos mitos que florescem até hoje. A influência dos templários, real ou imaginada, é rastreada em inúmeras sociedades secretas e tradições esotéricas. Sua organização, disciplina e sistema financeiro inovador, contudo, deixaram um legado inegável, ajudando a moldar as estruturas do mundo moderno de formas que apenas começamos a compreender. Eles nos ensinaram sobre o poder da fé e da organização, mas também sobre a fragilidade das instituições humanas face à cobiça e ao medo. A saga dos Cavaleiros Templários é um testamento da complexidade da história, um épico de fé e fúria, de poder e perdição, de segredos que o tempo se recusa a entregar completamente. Eles foram destruídos, mas seu espectro continua a assombrar nossa imaginação coletiva. Mas a história deles realmente terminou nas cinzas da fogueira de Jacques de Molay? Ou suas sombras ainda se movem entre nós em códigos ocultos e legados invisíveis? Qual é, para você, o maior mistério que os templários nos deixaram? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta jornada imersiva pela ascensão e queda da ordem mais poderosa da Idade Média incendiou sua curiosidade e sua alma investigativa, demonstre seu apoio com um like poderoso. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar a desvendar juntos os enigmas mais profundos e fascinantes do passado. E claro, compartilhe este vídeo com outras mentes ávidas por conhecimento para que a chama da descoberta nunca se apague. Não pare por aqui. A história é um labirinto infinito e cada corredor revela novas maravilhas e advertências. O conhecimento é uma aventura sem fim